Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus nessa quarta-feira está em Marcos 9, de 30 a 37. Senhor, purifica meu coração e os lábios para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos nós. Portanto, daí Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando aos seus discípulos e dizia: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Mas quando estiver morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus estava dizendo e tinham medo de fazer pergunta. Quando chegaram à cidade de Cafarnaum e estavam em casa, Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês estão discutindo no caminho? Os discípulos ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre qual deles era o maior. Então Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último, e se aquele que serve a vocês, a todos. Depois Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles, abraçou a criança e disse: quem receber em meu nome uma destas crianças, estará recebendo a mim. E quem me receber, não estará recebendo a mim, mas aquele que me enviou. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de ler é um Evangelho muito belo, maravilhoso. O finalzinho dele é muito importante a gente conversar um pouquinho sobre ele. Jesus disse: se você recebe uma criança, é a ele que está recebendo. Tem uma parte do Evangelho que Jesus diz: ai daquele que escandalizar uma criança. Ai daqueles que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, ou seja, uma criança, um idoso, qualquer pessoa. Ai daqueles que rejeitar. Uma criança inocente, ainda é pior, é mais grave. Jesus colocou a criancinha no meio deles e disse: aquele que recebeu uma criança como essa, é a mim que está recebendo. E aquele que rejeitar, é a mim que rejeita. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Aí, meus irmãos, a gente pode pensar naquelas pessoas que querem aprovar o ceifamento das criancinhas no ventre materno. Ai daqueles que aprovar uma miséria dessa. Ai daqueles que abrem um comércio desse. Ai daqueles que fabricou o remédio para vender, para fazer esse tipo de maldade. Vai responder diante de Deus no dia do julgamento. Não tenha dúvida disso. E caro. A não ser que se arrependa, aqui na terra, quando estiver vivo, e não pratique mais esses atos abomináveis. E o Senhor perdoa, porque o Senhor é bondoso, misericordioso,
Ele é compassivo, ele é pai, e pai perdoa. Agora tem que se arrepender. É aqui na terra, não é lá do outro lado não. Se arrepender de coração mesmo e fazer penitência, muita penitência. Porque o Senhor Jesus, ele se compara com a criancinha que está lá na barriguinha da mãe. Tem pessoas que pensam que não tem gravidade nenhuma porque ainda não nasceu. Mas tem, meu irmão. Tem. É muito grave. É muito doloroso. É duro. Mas daqueles que abandonam, aqueles que já estão nascidos, tem muita gente que abandona. Um motivo ou por outro. Acontece muito. Infelizmente, por motivo de separação, acontece com muita gente, né? Acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer um. Infelizmente. Mas dê assistência. Não pode abandonar. Ai, daquele que abandonar. Porque a criança não tem culpa. A criança é criança. Nós somos os adultos. Temos o dever de cuidar. Jesus deixou bem claro. Não tem conversa quando o assunto é o acolhimento daqueles que não têm fé. Tem gente que não sabe acolher a pessoa na igreja, é fora da igreja. As pessoas às vezes se afastam da igreja porque já não tem fé. Vai para a igreja, não tem um bom acolhimento, muitas vezes no grupo de oração. Aí se desanima. Fica desanimado e cai fora. Que não é o caminho, não é certo. O certo é a gente ser forte na fé, praticar, ir atrás, se aperfeiçoar cada vez mais na doutrina santa da igreja. A nossa doutrina é muito santa e muito dura, viu? Para se viver ela. Por isso que Jesus disse que nem todos se salvará, porque uma maioria vai caminhar pelo caminho estreito, ou caminho largo. A maioria vai andar pelo caminho largo, porque o caminho estreito é difícil de passar. Poucos são os que passam por ele. Jesus deixou bem claro. Isto é a doutrina da nossa igreja. Hoje a gente vê católico aí que se separa da família, daqui a pouco já está com outra, amigado. Tem católico que nem vai procurar o sacramento do matrimônio mais. Não quero nem se batizar mais, se crismar. E diz que católico. Católico de IBGE. Não é católico. É mentiroso. O católico de verdade, ele obedece à igreja e os seus sacramentos, sua doutrina. Obedece o magistério, a sagrada tradição. O católico de verdade vai atrás, corre atrás. E vive de acordo com essa doutrina. A santa doutrina da igreja, que é santa. É uma doutrina que nem todo mundo vai viver ela, porque é difícil. O caminho é estreito demais, espinhoso. Não é para todo mundo, não. Essa geração do mimimi não vai viver. Essa geração do mimimi
não consegue viver a doutrina da igreja de jeito nenhum. Estão aí querendo aprovar tudo, querendo ficar a favor de tudo, mas a igreja não. A igreja de Jesus ela não é a favor dessas aberrações que estão querendo aí agora, não. Essa aberração de querer dizer que a igreja tem que abençoar pares de pessoas do mesmo sexo. Isso é uma mentira. Isso não é a igreja católica, não. A igreja de Jesus Cristo não vai dar essa bênção de jeito nenhum. Ai, Carlos, mas foi o Papa que assinou. Problema dele. Eu não quero saber quem foi que assinou. Só lhe digo uma coisa. A santa doutrina da igreja jamais vai aceitar esse tipo de bênção. Porque é uma aberração muito grande. Como é que pode, meus irmãos, um sacerdote que com a mesma mão que é sagrada pelo bispo, abençoa o corpo de Cristo, o sangue de Cristo e distribui para as pessoas que estão preparadas para receber. E a gente acredita que é o corpo, o sangue de Cristo, sim. Eu acredito. E com essa mesma mão vai abençoar o pecado mortal? Você acredita numa coisa dessa? Você acredita que isso seja de Deus? Não pode ser de Deus. Então eu acredito que isso é uma ideia maluca aí desse povo da nova era, estão misturados aí, estão se misturando tudo. Mas Jesus vai separar no final. Jesus vai separar o joio do trigo. E eu não tenho dúvida nenhuma. Jesus é quem vai vencer. Não é as trevas que vai vencer. Nunca deixe de ser católico. Porque hoje em dia a igreja está dividida em duas. Tem aquela que abençoa esse tipo de coisa e tem aquela que está contra. Aquela que está contra é quem vai receber Jesus na glória. Não é a que abençoa o pecado. Fique tranquilo. Vai se dividir um dia vai mostrar a cara, vai ficar um do lado do outro. Isso vai acontecer. Não sei quando. Porque a falsidade existe desde quando Judas Iscariotes traiu Jesus no meio dos 12. Então de lá para cá a coisa não brincou não foi brincadeira não. Começou a ficar difícil e está ficando mais ainda. Hoje a gente vê que coisa da estranha. Que Deus abençoe todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.